Bem-vindo a mais um Legado Cast 360. Para vocês que não me conhecem, e vou parar com essa cortesia toda que sempre eu tô falando. Deixa eu te falar, se você não me conhece, cria vergonha, já entra aí logo, já começa a ver alguém, ou alguém te indicou, ou você já sabe o que o Legado tá fazendo, ou de repente você vai ouvir fugiu a palavra, galera. Mas essa pessoa deve ter te passado, eu sou mineiro, gente, vai sair umas palavras erradas, fica tranquilo que eu tô melhorando, tá? Tudo por causa desse podcast eu tô melhorando, e Deus tá fazendo. Mas meu nome é Aldo Dias, sou casado com a Carla Dias, uma mulher maravilhosa, mulher de Deus, uma pastora que eu amo, e que muitas pessoas falam a mesma coisa, porque gostam dela, né? Ela cuida mesmo, a mulher de Deus. Tenho 4 filhos maravilhosos. Tenho um neto, olha que maravilha. Tenho um neto. Gente, eu sou novinho, tá? Não fica achando que eu sou velho desse tanto, não. E o que é o legado? O legado, para você que está nos assistindo pela primeira vez, é algo que o Senhor Jesus colocou no nosso coração, que nós precisávamos deixar algo para os nossos filhos. E veio uma preocupação na minha mente, né? Um dia eu estava pensando se eu lembrava de alguma coisa do meu avô. E aquilo me machucou, porque eu só lembrava de eu sentar do lado dele, ele fazer um carinho e não deixar meu pai me bater. Mas não lembro de mais nada. E eu não tenho como falar que ele deixou algum legado. Por quê? Porque eu não tive convivência e tudo dele se apagou. E eu vejo tantos legados maravilhosos aí, eu vejo do Billy Graham, que eu falo constantemente, eu vejo o legado que o Bill Johnson tá deixando. Amo, né, as pregações dele, como ele faz, do Chris Walton. São todos homens de Deus e Deus tem feito diferença. E me chama atenção esse pessoal. E eu fui preocupado em saber o que o Aldo estava deixando. Sou pastor também, há 15 anos, e tem uma história de transformação maravilhosa que Deus fez nos últimos anos na minha vida, que isso é conversa para os próximos episódios, um dia vocês vão saber, ou já, se querem saber, vá lá no Projeto Família Dias, ou vai no YouTube, vocês vão ver lá, tem uma entrevista minha com todo o nosso testemunho. Mas vamos voltar para cá, vamos falar do legado, deixa eu para outra hora. Se você nesse exato momento quer saber de algo, de alguém que vive aqui há mais de 35 anos na América, que tem experiências maravilhosas, sofridas e também muito boas, e muitas conquistas, preparem, porque eu vou entrar com muita palavra e muita pergunta boa para saber quais foram as dificuldades nessa América, o que transformou ele desse tanto. É um homem de Deus, um homem que tem feito diferença em nosso meio. Eu vou deixar ele se apresentar. Ele é faixa preta de jiu-jitsu, ele é empresário, ele é marido e pai, né? Casado, tem uma família maravilhosa. E ele está aqui na área de construção e na área de investimentos também, no setor imobiliário. E deixa eu falar algo para vocês. E melhor, ainda eu fui descobrir que a gente conversando, eu já sabia, mas não desse tanto, gosta de armas também. Atirador esportista, eu acho que eles falam aqui, né? Para vocês entenderem no português, no Brasil. Mas eu vou deixar ele se apresentar melhor. Mas por que eu convidei ele? Porque eu vi que ele está fazendo diferença nesse meio. E ele tem feito algo que o Senhor Jesus está tocando no coração dele. Eu tenho acompanhado as pessoas que trabalham com ele, que a gente tem um link entre as empresas, que eu também sou empresário, minha empresa presta serviço para ele. E eu vi que o pessoal que trabalha com ele é um pessoal de linha, um pessoal de frente, sabe? Um pessoal de ponta, um pessoal respeitoso, um pessoal que gosta daquilo que está fazendo. Pai, esse cara tem algo diferente. Quando eu fui conhecer ele um pouquinho melhor, eu vi que realmente ele fazia diferença. Seja bem-vindo, Anderson, grande homem de Deus, amigo nosso. Muito obrigado por aceitar nosso convite. Fica à vontade, aqui você já viu que a gente se corrige em ao vivo mesmo e fala, ei, não, tá errado, não, tá falando certo, ou não se preocupa com isso. Porque eu gostaria de você se apresentasse para todo mundo te conhecer. Quem é o Anderson, é casado com quem, tem filhos, conta para nós. Claro, meu nome é Anderson Pinto, eu sou casado com a Tatiana Pinto, uma das mulheres mais maravilhosas que eu conheci nessa vida. Eu tenho 4 filhos, Kyle, Sean, Kalani e Kiara. 3 meninos e uma menina. E quem que você acha que corre a casa? A menina. A menina. Lógico. Então, eu sou do Rio de Janeiro, carioca. Flamenguista. Flamenguista. Tá feliz com o seu jogo de ontem? Cara, na verdade tô. SG, né, velho? Tinha que, né? Não, vou dar um crédito pra vocês. Vocês estão bem. Mas tô feliz. Eu acho que o Flamengo tá bem, entendeu? Mas é jogo, jogo é jogo. Ele aguentou, você viu? Levou pros pênaltis. Eu não achei que ia chegar nem naquilo. Não, mas tá tranquilo. Tem ano que vem, né? Gente, eu pegando o pé dele, eu não vou perder essa oportunidade. Mas continua pra nós. Ei,
Casado? Sim, Essa casado. família maravilhosa? Sim, somos casados há 15 anos com a Tati. Engraçado, a nossa história é interessante. Nós nos conhecemos através do Facebook, né? Eu conheci ela através de um outro amigo que era um professor de jiu-jitsu meu. E uma vez eu estava no Facebook e ela tinha conversado com a esposa, né, do meu professor de jiu-jitsu. E aí, por isso que eu falo, é de Deus. Porque eu nunca teria chegado na esposa do meu professor de jiu-jitsu e falado, quem é essa pessoa, né? Essa menina, quem era? E alguma coisa me tocou e eu perguntei. Dia seguinte, eu fui na classe, aí eu virei pra ela e falei, pô, quem que é aquela menina? Achei ela linda. Ela olhou pra mim assim, falou, ué, do nada, falou, quem? Aí eu falei, essa menina aqui. Ela, é a Tatiana. Ih, ela tá solteira. Aí eu, opa, eu também foi bom. tô. Foi perfeito, né? Eu falei, show. Aí ela falou, só que ela tá no Brasil. Aí eu eu morava aqui, ela no Brasil, eu falei, faz um negócio, pede pra ela me adicionar no Facebook. Aí ela foi, falou com ela. Dia seguinte ela virou pra mim e falou assim, olha só, Anderson, ela falou que ela não vai te adicionar. Se você quer, você que tem que adicionar ela. Essa foi boa. Aí eu, tá bom, lógico, sem problema. Aí eu fui, adicionei, aí começamos a conversar e, cara, começamos a conversar em agosto. Em setembro eu tomei a decisão pro final do ano de comprar uma passagem para ir passar, né, um tempo no Brasil e passar com ela. Aí falei com ela, ela é de São Paulo. Aí fui, dezembro eu fui para lá. Ficamos em São Paulo, conheci a família inteira dela, já de cara. Conheci pai, mãe, pessoas maravilhosas. E conheci primos e tudo, que a família dela, eu nunca vi uma família desse tamanho, ela tem mais de 84 primos. Que isso? Eu não acreditei, cara. Mas peraí, 84 primos, quantos tios? São 11 de um lado, são 12 do outro. 23. Se cada aí, um dos 23 fizer mas lembra, 3... primos não é só primário, né? Você tem secundários entendi, também, entendi. primo. Pô, você é de Minas, você sabe 80, disso, né? Mas você tá contando até o primo do vizinho. Do não, vizinho, daí... exato, é geral. Mas, cara, família, uma das famílias mais maravilhosas que eu já conheci, me receberam de braços abertos e até hoje eu amo os tios dela. A família dela é maravilhosa. E tem coisa por trás disso, né? Do motivo disso também. Eu cresci, né, eu cresci sem pai, né, a minha família sempre foi muito pequena, fui eu e minha mãe, né, então eu não sei quem era meu pai, então até eu ter 8 para 9 anos foi quando a minha mãe casou, né, de novo, e aí eu tive o padrasto. Então eu passei, né, uma grande parte da minha vida muito sozinho, né, eu nasci no Meia, numa área chamada Boca do Mato, que era uma área na favela. Eu morei em favela, eu morei em colégio interno, porque a minha mãe tinha que trabalhar, então ela não conseguia ficar comigo. Isso tudo no Rio. Tudo no Rio. Uau. E então uma grande parte minha, quando eu tinha 4 para 5 anos, eu morei em colégio interno. Eu lembro até hoje, eu tenho memórias disso, né? Que eu achava que tipo assim, a minha mãe não me amava, não me queria mais. Você imagina, você é uma criança de 4, 5 anos de idade e a sua mãe vai e te larga num lugar que, né? Te larga lá e ela vinha uma vez por mês, que vinha mais ou menos, né? Pra te ver e tudo mais. Então eu amo a minha mãe, né? Amo. Eu acho que o homem que eu sou hoje foram muitas coisas que eu passei na minha vida, né? E, eventualmente, a gente conversando um pouco, você vai entender coisas que hoje eu entendo que Deus sempre esteve ali, né? Comigo, do meu lado. Não importa qual era a situação. Eu não conseguia ver Deus, eu não entendia, eu era católico, porque a minha mãe era católica, ela queria que eu, né, fizesse comunhão e tudo aquilo, e eu ia para a igreja e ficava ouvindo o padre falar lá, e não entendia nada.
Não tinha uma conexão, entendeu? Mas crescer sem ter um pai, né, sempre foi uma coisa pra mim muito... Tipo, eu via meus amigos com o pai, né? Então eu sentia que tinha um buraco, sabe? Claro. Faltava alguma coisa. E quando a minha mãe casou, né, de novo, Richard era o nome dele, né? E ele era nascido no Brasil, criado na Inglaterra, né? E voltou pro Brasil e tudo. Um homem maravilhoso como provedor, né? A minha vida mudou em termos de eu poder ter... A minha primeira bicicleta eu fui ter com 9 anos, quando a minha mãe casou, né, com ele. Foi quando a minha vida mudou financeiramente, vamos dizer, tá? Mas ele nunca foi um pai... Ele inglês? Não, ele era brasileiro, criado na Inglaterra e depois voltou, né, pro Brasil. Então ele tinha cultura um pouco fria. Muito, Então você pegou um pai assim já muito... Exatamente. Tanto que a minha criação, quando eu ia pra... Tipo, a minha avó, que seria a mãe dele, né? Ela era inglesa mesmo. Então, você tinha que sentar na mesa para comer, braço para dentro, você não podia botar cotovelo em cima de mesa, você tinha que pegar o garfo certo, a colher certa, tinha que ser tudo de acordo. Inglês, exatamente o que você falou, aquela cultura inglesa, sim, bem rígida em tudo. E eu te falo, cara, hoje eu entendo isso tudo. Mas como é que uma criança de 9 anos vai entender isso, né? Que você sentar numa mesa tem que se comportar de uma certa forma e entender. E hoje eu ensino meus filhos isso. Porque eu entendo que se um dia você vai num lugar, né, mais chique, ou você vai numa festa, quando você sentar numa mesa e tem os garfos e facas diferentes, né, que você entende para que cada uma serve, qual é o motivo daquilo. Então nessa parte eu sou muito grato. Mas eu acho que o vácuo, né, que foi criado foi daquele do pai, sabe? De ter aquela pessoa que pegava na minha mão, vamos lá jogar uma bola, ou vamos ali brincar, ou vamos ali andar de bicicleta. Ele me chamou de filho 2 vezes. Uau. 2 vezes só. Primeira vez que ele me chamou de filho, a gente estava numa festa, ele fumava e minha mãe fumava, né? Cigarro. Aí a gente estava numa festa e a minha mãe virou e falou: ei, filho, vai lá e pede um cigarro pro seu pai. Eu chamava minha mãe de mom e ele de dad. Por ter essa cultura inglesa, né, eu meio peguei essa parte, né. Então, falei, aí eu fui lá e virei pra ele e falei: dad, a mamãe quer um cigarro. Aí ele: o que foi, meu filho? Aí eu: hã? Ele: o que foi, meu filho? Mam quer um cigarro. Aí ele foi e me deu. Aí eu... Entendeu nada. Nada. Aí, outra vez também foi quando tava todo mundo reunido, a gente tava na praia, eu conversando com ele. Sim, meu filho. 2 vezes. Então, como eu falei, eu sou grato na parte, né, que a educação que eu tive, nessa parte, eu sou muito, muito grato. Ele já faleceu, né, já faz um tempo. Mas eu sempre senti que tinha um espaço ali vazio. E eu acho que o meu crescimento, né, na América, quando eu vim para cá em 87, quando a gente tomou a decisão de sair do Brasil, o Richard tinha se aposentado já, e quando ele se aposentou, ele ganhava bem, né? Se aposentou naquela época, ele ganhava muito bem, a gente estava vivendo uma vida legal. Só que teve os problemas do Brasil, do governo, e a aposentadoria dele caiu muita coisa. Então chegou a um ponto que, tipo assim, eu tava com 16 anos, eu queria comprar um tênis, né, que um amigo às vezes estava usando, ou uma camisa. Eu lembro até hoje, naquela época, a Company tinha, né? Você lembra, né? Lembra Company? Carteira Company? É. Camisa Company, lembra? E, tipo assim, eu tinha uma camisa da Company que foi dada pelo meu primo, que ele, né, o pai dele tinha uma vida financeira boa, família, e ele me deu essa camisa. Era uma camisa usada, mas dele, linda a camisa, e aquela camisa, brother, era quando tinha uma festa, alguma coisa chique, era a camisa da Company. Mas, então eu tava no Brasil, estudar, eu
eu não era muito chegado a estudar. Deixa eu só te fazer uma perguntinha pra gente bater em cima disso aí. Não bater, mas entender um pouco mais e é até bom pra experiência sua. Eu não esperava que isso tinha acontecido com você, mas já que nós entramos, você acha que essa lacuna de não ter tido um pai, como você determinou e falou, te atrapalhou na sua juventude até os seus 18 anos, vamos falar assim? Você acha que atrapalhou muito? E se te atrapalhou, porque hoje eu vejo que você é um homem totalmente diferente, o carinho que você tem com seus filhos é sobrenatural, porque você não teve, você quer mostrar que tem como ter, correto? É 100%. desses dois pontos. Ou você realmente vai fazer a mesma coisa, ou você vai ser muito intenso. Daquilo que você não tem, você vai querer dar dobrado. Como você conseguiu identificar que nessa falta do pai e que você teria que ter duas opções? Ou eu me posiciono e largo isso no meu passado, ou eu vou ficar sofrendo o resto da vida. Aonde foi o clique? O que você entendeu que você precisava? Eu acho que o clique pra mim foi quando eu ainda era criança. É interessante essa pergunta porque uma vez eu me perguntei isso. É bem interessante essa pergunta porque eu um dia pensei nisso, eu falei, quando foi que eu entendi que um pai é tão importante na vida, né, de uma criança? E eu acho que foi quando eu tinha os meus 9, 10 anos. Eu prometi pra mim mesmo que um dia quando eu casasse, mesmo se não desse certo com a minha esposa, por algum motivo, que eu sempre estaria presente para os meus filhos. Isso foi uma coisa que eu jurei para mim mesmo com uns 10 anos, eu acredito, 9, 10 anos. Eu acho que por muita coisa que eu passei na vida, eu sempre fui uma criança bem avançada na parte de, que nem eu te falei, eu com 15 anos, 14, eu já tava louco para trabalhar, para comprar minhas coisas, para ter as minhas coisas. Quando eu vim para América com 16 anos, eu já vim com o pensamento de eu quero trabalhar, eu vou estudar à noite, foi o que eu fiz, para aprender o inglês, mas eu quero trabalhar. Eu quero comprar, eu quero poder construir o que é meu, não depender mais dos meus pais. Tanto que quando em segunda semana que eu estava na América, eu comecei a trabalhar. Eu estava sentado, a gente estava sentado num apartamento, né, que eles alugaram. Aí eu peguei o jornal, que não existia internet, né? Vamos lembrar disso, né? Vamos, né? Era a época de pegar um jornalzinho, ir lá nos classificados, procurando emprego. Aí eu achei car wash. Aí eu, cara, lavagem de carro, né? Falando com o Richard, né? Meu pai. Aí ele, sim. Eu falei, pô, liga lá pra mim. Porque ele falava inglês perfeito, né? Aí ele ligou, falou, eles estão precisando. Aí eu falei, beleza. E eu morava na Sunrise com a Federal. Esse car wash era na Commercial com a Federal, né? Então, você... A distância, 2 milhas. Exato. Dá pra você entender a distância ali, né? Aí eu tinha uma bicicleta. Aí dia seguinte fui lá, peguei a bicicleta, montei na bicicleta e fui. Cheguei lá, quando eu entrei, tinha uma moça que trabalhava era tipo, tinha um car wash, mas tinha um storezinho, né? Uma lojinha, que eles vendem coisas, né? Aí eu entrei, aí tinha uma menina trabalhando, ela falou inglês, job, né? Aí a menina, no speak English? Eu falei, não speak English. Aí ela, espera aí. Eu falei, ok. Aí ela foi, chamou o manager, né? Só que quando eu tava esperando, tinha um senhor que comprou um sanduíchezinho que vinha, né, numa embalagem de plástico. Era o sanduíche de pão de forma. Então eles tinham aquela embalagem que vinha assim, eu não sei se você lembra, tinha um plástico em cima. Tem de queijo, Isso. Tem presunto, de ovo. Isso. Sim, até Lembra hoje tem disso? ela. Lembra, até hoje tem. Aí esse senhor tá tentando abrir, né, essa embalagem, não conseguia abrir. Aí tinha um abridor de lata, com a ponta assim. Aí eu cutuquei no ombro dele, ele olhou pra mim, aí eu falei, me dá aqui. Ele me deu, eu peguei o abridor, furei assim, abri. Aí ele blá, 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 falou várias coisas pra mim, né? Aí a menina riu. Aí quando o manager entrou, ela virou e falou, eu não sei o que ela falou. Eu acredito que ela falou, esse aí não é bobo não. Alguma coisa nesse sentido. Aí o manager falava espanhol. Aí ele pegou e falou, trabalho? Eu falei, eu sou do Brasil, né, tô aqui, bababá. Ele falou, ok, você pode começar amanhã? Eu falei, lógico.
Vou te falar, do nascimento dos meus filhos, de cada um deles, esse momento foi um dos momentos mais felizes da minha vida. De o meu primeiro emprego, eu ter conseguido. Eu passei quase 3 meses, eu que pagava todas as contas na minha casa. Quando eu chegava em casa com todo o meu dinheiro, eu dava na mão da minha mãe. Foi a melhor felicidade, uma das melhores felicidades que eu tive, de poder fazer isso, entendeu? Porque pra mim era uma satisfação de accomplishment, né? A gente fala em inglês. De tudo que vocês fizeram pra gente. Exato. De eu poder retribuir isso, né? Pra minha mãe, pros meus pais. E aí eu trabalhei em car wash por 1 ano e pouco. Aí depois disso, eu tinha um amigo que trabalhava na construção. Aí ele me chamou pra construção. Aí eu saí do car wash, comecei a trabalhar na construção. Eu tava com 17 para 18 anos. Aí comecei como ajudante de instalar piso, né? Botando tile. Dentro de casa? Lá de dentro, fora, onde fosse. Piscina e tal? Geral, o que fosse a gente fazia. Aí comecei como ajudante, misturando massa, fazendo isso tudo. Aí trabalhei, o cara era muito bom, cara. Muito bom instalador, aprendi muito com ele. Ele era do Canadá. Canadense. Ele é aquele que jogava moedinha assim pra ver se ele não parava no tile? Bolinha de golfe. Bolinha de golfe? Ele pegava a bolinha. O meu era uma moedinha que ele jogava. Esse era ele rolava. E a instalador era ele. Mas ele era tão perfeccionista que se ela batesse, ele, amanhã a gente tira aquele ali fora. Porque ele falou, não gostei. Eu falei, como? Perfeito, cara. Perfeito o trabalho. Eu aprendi muito na parte de qualidade, de você gostar do que faz. Entendeu? E era um cara novo, eu tinha 18 para 19, como eu falei, ele devia ter 25, 26. Mas tinha uma mentalidade, né, de qualidade de trabalho maravilhosa. E aí eu trabalhei um tempo com isso, aí ele voltou pro Canadá, aí eu fui trabalhar em outras companhias, aí eu fiz instalação de framing, drywall, aí eu fiz bloco. O que você pensar, brother, eu trabalhei na construção, trabalhei em restaurante, trabalhei limpando restaurante na madrugada, eu fazia 2, 3 trabalhos. Trabalhei de valet parque, parqueando, né, parando o carro. Nossa, eu fiz muita coisa aqui na América. Muito bom. E Anderson, sua mãe é viva até hoje? A minha mãe está, só que infelizmente a minha mãe está com demência e ela está com Alzheimer. Mas está mais ou menos 1 ano, ela não lembra mais de mim, ela não lembra da minha irmã, ela não consegue falar mais. Ela tá aqui nos Estados Unidos? Tá nos Estados Unidos, tá. Então, ela... Sorry. Não, it's okay. É o caminho, né? Ela, cara, muito guerreira, uma mulher maravilhosa. Sou muito grato, né? Tudo que a gente passou junto, eu e ela. Você tem quantos irmãos? Eu tenho uma irmã que é com o Richard, né? De sangue. Como eu te falei, eu não conheço meu pai. Eu posso estar conversando e eu não saberia quem é. Mas eu tenho uma irmã, né? Que quando o Richard casou com a minha mãe, eles tiveram ela. É Frances o nome dela. E acho que você nunca conheceu ela. Não. Você também vê, você vai falar, não é tua irmã. Loira, maior do que eu, linda, olhos azuis. Não é sua irmã. Não. Todo mundo fala, não. Mas... cara, é uma parte, tipo um momento triste que eu tô passando, porque infelizmente, né, a minha mãe, eu fui visitar ela. Ela tá com quantos anos? 78. 78, uau. Mas... Amém. Voltando aqui, você chegou nos Estados Unidos, você já contou aí de tudo que você trabalhou, você veio, e uma curiosidade, quando foi o momento que você foi morar sozinho? Eu fui morar com 21 anos. Eu fiquei dos 16 até o 21. Com 18, eu já tinha pensado em sair. Eu não saí por causa da minha mãe. Porque eu e o meu pai, né, o Richard, a gente começou a bater muito cabeça, né? Aí chegou a um ponto que eu falei com a minha mãe. Falei, mamãe, eu acho que tá na hora de eu, né, seguir o meu caminho. E aí ela
precisava de ajuda, né, financeira e tudo, então foi por isso que eu mantive até 21, aí com 21 anos de idade eu decidi mudar, e sempre, Natal a gente passava junto, tudo, né, não mudei, saí do estado nem nada, continuei, só fui alugar um lugar pra mim e segui o meu caminho. A Tati, você teve outro casamento? Tive. Ah, porque você tem outros, você tem um... Exato. Isso. Exato. Os meus 2 filhos mais velhos são do primeiro casamento. Ok. Certo? Eu fui casado por 7 anos. Eu casei com 29 para 30 anos de idade. Eu casei com uma americana e não... Muita gente vai pensar, casou pelo papel. Não, Não, porque até tem 2 filhos. Né? não casei pelo papel. Na verdade, eu casei por, né? Gostava mesmo? Gostava e achei que seria a pessoa certa e tudo. Não tenho nada contra ela. Ela me deu 2 filhos maravilhosos, que são meus 2 mais velhos, o Caio e o Sean. E só que chegou um ponto que começou a dar conflito. Eu sou um cara que, na verdade, eu gosto de fugir de conflito. Eu não gosto de briga. Quando você falou, eu sou faixa preta, sou no tatame, você já rolou comigo, você sabe como é que eu sou, mas eu fujo de briga, cara. Eu não gosto, porque se chegar a um ponto também, eu não gosto de sair, né? O problema é esse. Eu não gosto de entrar. Mas depois que você tá dentro, eu não quero sair. Então, me deixa quieto. Então, bem parecido com o mineiro. Então, chegou um ponto que não dava mais, aí a gente se separou. Era pra ela ter ficado com os meninos, né? Já tinha meio combinado, mas aí acho que passou 2, 3 semanas, ela virou pra mim e falou, ó, não dá, você fica com eles, largou os meninos comigo. Eles tinham quantos anos? O Caio tinha 7 e o Sean tinha 4. Olha a idade que você acabou de falar aqui no começo de você com a falta da paternidade, onde entra o Rich, e olha como é que ia ser seus filhos, e você, na hora você falou, me dá meus filhos. Na hora. Não, eu não pensei nem 2 vezes. Ela falou, ó, tô voando, tô indo pra, sei lá, Vegas. Pra onde que ela tava indo? Aí ela falou, ó, vou largar o carro, que eu que pagava o carro no aeroporto, e vai lá e pega. Eu falei, ok, tranquilo. Aí ela fui lá, peguei o carro, tudo, fui pegar as crianças na escola. Aí quando eu peguei eles na escola, que foi a parte mais complicada, né? Porque como é que você explica para um menino de 7 e um de 4 que morava com a mãe, que estava ok morando com a mãe, ficavam comigo, né, tipo, uma semana com ela, pra de repente, ela decidiu... Como é que você fez? Agora eu fiquei curioso. Pode falar? Posso, lógico. Cara, muita gente iria virar e falar, né, tipo assim, ela é louca, né, eu nunca te largaria, e iria botar contra. Eu, na verdade, eu nunca fiz isso. Eu falei, ó, ela tá passando por uns momentos difíceis na vida dela, e ela pediu se eu poderia, né, vocês ficarem comigo, é lógico, até de repente ela resolver, né, a vida dela e eventualmente a gente toma uma decisão de como seria, mas vocês estão comigo e tá tranquilo. Aí choraram pra caramba, né, lógico. Eu acho que o meu filho do meio, né, que seria o Sean, foi o que sofreu mais com isso tudo, porque ele tinha 4 anos de idade. Só que aí, cara, eu, né, comecei, levantava de manhã, fazia café da manhã, fazia o lanche deles, levava eu morava em Del Rey, botei numa escola em Deerfield, que eu tinha um amigo que morava perto dessa escola, porque as escolas de Del Rey eram horríveis. Eu falei, eu não vou botar eles nessa escola. Aí botei nessa de Deerfield, um amigo meu, né, me ajudou. Aí eu levava um ali, saía dali e ia até Pompano para largar o outro num daycare, né? Porque tinha um daycare. Aí eu ia para a companhia de construção que eu trabalhava, chegava na companhia 8 horas da manhã, saía... Eles ficavam de 8 da manhã até entre 5 e 6 da noite. Porque terminava a escola, eu pagava o aftercare e eles ficavam. Pra mim ali, cara, isso é uma coisa que, tipo assim, me cortou muito. Muito, cara, de... Caraca, eu tenho que largar meus filhos esse tempo todo. Então hoje, cara, eu tiro meu chapéu pra mãe solteira que tem que às vezes segurar esse rock, cara. Porque pai solteiro segurando o rock de filho é difícil de ouvir. Isso aí eu já ouvi de tantas pessoas virarem pra mim e falarem isso. Fala, caraca, é difícil você ver um homem
que assume essa responsabilidade. A não ser se a esposa faleceu, né, alguma coisa assim, aí você assume essa responsabilidade. Mas de você virar e falar, não, vaza, é isso que você quer? Não, bom, e assumir. Não estou me batendo nas costas, não é isso. É só, hoje eu tenho muito respeito por uma mãe solteira que tem que passar por isso. Entendeu? De largar, cara. Putz, cortava meu coração. Aí pegava, voltava pra casa, tinha que cozinhar. E a gente, o Caio tá com 23 agora, 24, o Sean tá com 21. Quando a Tati fez 50, a gente foi pro Brasil, a gente fez uma festa lá, eles foram. Aí a gente conversou muito numa coisa, só tô trazendo um pedacinho rápido, que eu quando chegava em casa pra fazer comida, né, eu fazia, que era mais fácil, macarrão. Aí eu fazia um macarrão com, sei lá, fazia uma salsicha, linguiça, alguma coisa. salsicha, troço mais simples. Aí eles comiam o macarrão e eles tinham que meter ketchup, né? Porque o macarrão seco... Aí a gente riu muito, cara. Foi uma parte muito, muito emocionante. Eu falei, pô, vocês até hoje devem, tipo assim, ter raiva daquele macarrão. Ele falou, não, pai, um dos melhores macarrão que eu só tinha que botar bastante ketchup nele. Anderson, e eles têm contato com a mãe hoje? Tem. Boa, Os dois tranquilo. são, tranquilo. Graças a Deus. Tranquilo. Você conseguiu trazer para eles a estabilidade que precisava naquele momento, né? Bom, aí que vem a parte de estabilidade, que essa parte eu dou 100% mérito pra Tati. Eles falam português hoje, eles lavam a roupa, limpam a casa, faz comida sozinhos. Tudo por causa da Tati. Esse crédito eu nunca vou tirar dela. É por isso que eu sou completamente apaixonado por essa mulher. Ela, Amém. porque foi o que eu te falei, por crescer sem pai e passar pelo que eu passei, Deus colocou ela para me ajudar. Amém. E eu sou o homem hoje por causa dela também. O sucesso do meu negócio é por causa dela. Entendeu? Só eu me emociono porque... É literalmente a parte bíblica, a mulher sabe edificar a casa, né? Hoje ele tem o prazer de poder falar da esposa, de poder agradecer, que isso aqui vai para milhões de pessoas, mas eu tenho certeza que pessoas que estão sentando aqui, que estão fazendo diferença, porque eles querem marcar, né, o legado deles, a vida dele. Ele tá falando não é do dele, ele tá falando do legado da esposa na vida dele, que isso faz muita diferença. Qualquer uma das esposas vem aqui entrevistar essa mulherada. Anderson, falando pro pessoal que vai estar te ouvindo aí, se existe um pai que está passando por um processo dele, qual um processo igual esse que você passou quando a mãe de seus filhos foi embora, qual conselho que você daria para ele agora, nesse exato momento que você já passou? Bom, o maior conselho que eu posso dar é não desiste. Seja a dificuldade que você esteja passando. E eu tenho um amigo que está passando por uma dificuldade agora, muito, muito grande. E o maior conselho que eu posso dar, não desiste. Os seus filhos são o maior legado que você vai poder ter nessa vida. Eu não vou levar nada que eu tenho. Absolutamente nada. A única coisa que eu vou levar são as memórias que eu tenho. E principalmente as memórias que eu tenho com a minha família. Então, a minha criação, eu gostaria de estar mais perto de Deus quando eu estava passando. Mas Deus sabia o que ele estava fazendo. Eu acho que o sofrimento que eu passei e tudo foi para construir essa pessoa que eu tenho hoje. E aí, eventualmente, ele botou essa mulher maravilhosa. Eu fui casado, me separei e achei uma mulher que conseguiu preencher não só como esposa, mas como mãe. Então, se você está passando, né, por uma coisa parecida, mais importante, conversa com Deus e não desista. Nunca desista dos seus filhos. Não importa qual seja a situação. Amém. Glória a Deus. E acrescentando um pouco mais, gente, do que ele está falando, além de você não desistir dos seus filhos, e seja você homem ou mulher, porque tem homem também que faz isso, né? Some, vaza, larga o papel dele e deixa a mulher com os filhos ali a tentar vencer na vida. O Anderson já falou, procura ajuda,
procura ficar perto de Deus, procura buscar o máximo possível da presença do Senhor sobre a sua vida, porque é esse que nos momentos mais difíceis é o que vai se levantar para poder te ajudar, é o que vai levantar para poder trazer pessoas ao seu lado para poder te ajudar nesse momento. Amém? Amém. E aonde que entrou Deus? Quando você conheceu o Senhor aí? Conta pra mim. Eu acho que já foi a Tati, né? Novamente, foi a Tati que introduziu, me começou a me levar mais, né, pra gente ir pra igreja e a minha vida, eu comecei a ter um entendimento nessa parte de que Deus sempre esteve do meu lado. Eu acho por causa de eu ter aquele, que nem eu falei, aquele vacuum, né, aquela parte vazia de pai, eu sempre estava procurando por um pai, né? Então, quando eu era mais novo, eu trabalhei para um outro cara, não o canadense, um outro, e eu, tipo assim, eu ficava com ele, né? Esse cara é como um pai para mim. Aí passou anos e tudo, quando eu fui trabalhar em outra companhia, uma companhia grande de pintura e de construção, que você Onde sabe. eu te conheci lá. Exato. Eu tinha ele como um pai. Entendeu? Então, quando rolou uns problemas que eu tive lá e tudo, que eu saí dessa companhia e comecei a minha companhia que eu tenho hoje, eu tenho um grande amigo, é o José Shoa, o Shoa, eletricista e tudo, ele é pastor também, e eu tive um momento que quando eu estava passando, né, por uma turbulência muito grande dentro dessa companhia, eu tive um encontro com o Shoa, né, ele tava lá no escritório, e a gente passou 1 hora, mais ou menos, conversando. Ele, na verdade, eu tava lá, ele virou pra mim e falou, cara, eu preciso conversar com você. Ele olhou sério pra mim, ele falou, eu preciso conversar com você. Aí eu falei, poxa, eu tô saindo, eu tô numa meeting, mas a gente pode falar pelo telefone e conversar, né? Ele falou, claro, não, eu só quero... Eu falei, beleza. Aí eu pulei no meu carro, né, comecei a dirigir. Eu tinha 1 hora que eu ia pra essa reunião, né? Então eu tinha 1 hora pra poder conversar. E eu vou te falar, eu falei isso com ele, depois eu falei, Shoa, você lembra que eu falei isso com você? A gente falou sobre isso? Ele, não. Eu falei, como assim, Shoa? Aí eu falei, lembra? Ele falou, não. Aí eu falei, Shoa, eu vou te falar uma coisa, cara. A hora que a gente tava conversando, eu senti que não era você. Eu senti que era Deus. E vou te falar, Aldo, até hoje, cara, foi ali que eu conheci quem era meu pai. Foi ali que eu vi que ele sempre esteve do meu lado. Ele nunca me deixou. E essa turbulência que eu estava passando, ele provou que ele estava ali. E que tudo o que ele fez na minha vida, ele sempre esteve ali. E foi por isso que eu tomei a decisão de sair da companhia e abrir a minha própria companhia. E por isso que eu botei o nome da companhia The Chosen Group. Eu botei esse nome para presentear ele, para falar para ele, obrigado por tudo que o Senhor sempre fez na minha vida. Eu não sou merecedor disso, mas por algum motivo o Senhor acha que eu sou. Então, daquele momento foi quando eu descobri. E hoje eu não procuro um pai, porque eu sei que eu já tenho ele. Foi a mudança ali. E o caminho disso foi a Tati, que começou a me apresentar e me trazer para lá. Mas esse momento que tudo isso aconteceu, essa turbulência e tudo que eu passei, foi só a parte final de mostrar para mim que ele é o meu pai, que eu não preciso procurar por uma pessoa física. Nunca precisei. E isso abriu não só o meu coração, abriu a minha mente, abriu a minha visão de tudo, de todos, de como eu vejo o mundo hoje, de como eu olho para minha esposa, de como eu olho para meus filhos.
Recado, você quer deixar para alguém que nesse momento não está conseguindo encontrar um pai ou que teve esse sentimento? O que você deixaria, meu irmão? Novamente, eu é difícil às vezes explicar porque é uma coisa que você vai ter que passar, você tem que procurar. E o diabo sempre tá ali, ele tá ali, cutucando, querendo te tirar do caminho que o Deus já abriu para você. Deus já botou, já tá ali, tá formado. Só que ele deixa você seguir o caminho que você quiser. É por isso que ele é um pai maravilhoso. Mas você tem que sentar e você tem que procurar ele também. É por isso que você falou de arma. Vou trazer uma coisa que eu ouvi a filha do Billy Graham falar uma vez. Eu achei super interessante. Porque ela virou e falou, ela estava numa reportagem, a mulher virou e falou, por que tem tanto assassinato em escola? Se existe um Deus, por que o Deus não para isso de acontecer? De tantas crianças morrerem por causa de armas. Aí ela pegou e falou, eu te explico. Ela falou, porque o nosso Deus é um cavaleiro. Se você pede para ele entrar, ele entra. Se você pede para ele sair, ele sai. E se você for analisar, foi mais ou menos na década dos anos 70, eu acredito, foi tirado Bíblia da escola, foi tirado leitura bíblica. Tudo isso foi tirado. Se você for olhar na época dos anos 30, 40, né, esse país foi formado cristianismo, certo? Uhum. Todas as escolas tinham. Você estudava a Bíblia. Isso tudo foi tirado. Se isso foi tirado, você tá tirando ele. É que nem o que você me pediu para falar. Se você pede para ele sair da sua vida, ele vai sair. Se você pede para ele entrar, ele entra. Então, é a mesma coisa nessa parte. Para mim, as escolas não, hoje em dia, não pedirem para Deus entrar. Existia morte na época dos anos 30 em escola? Nos anos 40? Nos anos 50? Nos anos 70? Não existia nada disso. A arma existiu? Lógico. Mas existe Deus de sempre. Louco, existe Deus de sempre. Pessoas que... Então, eu não saindo do foco, né, que a gente tá, mas... do foco, pode continuar. Eu achei muito interessante isso que ela trouxe, né? Porque, como você falou, eu gosto de arma, tenho arma, todos os meus filhos sabem atirar, todos eles entendem a parte de safety, né? Que você é a primeira coisa que tem que entender, porque a arma não mata ninguém. Minha arma senta dentro do meu closet, senta dentro do meu safe, ela não sai de lá, vai atirando em ninguém. Então, eu achei muito interessante quando ela falou isso. Então, trazendo no ponto que a gente estava conversando, se você está passando por uma dificuldade e você não está deixando Deus entrar, é que nem se você está passando por uma dificuldade, eu estou te estendendo a mão, você está se afogando, eu estou te estendendo a mão, mas você não quer vir comigo, o que eu posso fazer mais? Verdade. Muito bom! E, novamente, né, eu sempre bato nessa tecla aqui no nosso podcast, o que adianta viver se quando morrer será esquecido? Eu não sabia da história do Anderson. Conheço ele, a gente não tem muito papo, até porque ele é muito ocupado, eu também, a gente encontra na academia, mas olha, ele falou algo aqui que me fez pensar muito de algumas atitudes minhas, e eu espero que esteja sendo esclarecedor e revelador para você que está nos ouvindo e do outro lado. Mas a gente continuando, e eu descobri algo em você, Anderson, aqui hoje no bate-papo. A sua paternidade ela é tão forte porque você entendeu que o seu pai não era o pai terreno, era o pai celestial. E que na todos os momentos da sua vida, pelo pouquinho que você começou a falar, o pai celestial estava completamente cobrindo o papel do pai terreno que você não teve. E que se todos nós pararmos para analisar hoje... Eu conheço muitos homens que tiveram pai terrenos que, se for parar para analisar, era melhor se nem tivesse tido. Mas porque eles não tiveram nunca encontro com o Pai Celestial.
E graças ao Senhor Jesus por uma consequência de fatos que aconteceu na sua vida e de presentes que o Senhor te deu, você conseguiu encontrar o Pai Celestial a tempo. E isso acho que é o melhor pai, né? Eu também, há alguns anos atrás, eu sempre tive um encontro com Deus Filho, que é Jesus. Jesus para mim é nítido a todo momento da minha vida. E o Espírito Santo para mim também constantemente, é o que eu converso com ele todos os dias. Mas pedir para ter o tempo com Deus Pai, eu nunca tinha pedido, até que um belo dia, numa aula na Beta, eu sou aluno da Beta, eu estudo lá, e teve esse momento que eles nos ensinam a você pedir para ter um encontro e conversar com Deus Pai. Não o Deus Filho, mas o Deus Pai, o Deus Provedor. Mano, para mim foi assim, um divisor de águas quando eu consegui deitar no colo do Deus Pai e entender o quanto ele me amava. E na hora que você começou a falar, que você sentiu, que você chorou, eu sei o que é isso. É porque quando a gente sente o amor do Deus Pai nos cuidando, naquele momento que a gente acha que tá sozinho, ele fala, não, eu tô aqui. E melhor ainda, quando você passa pelo Deus Pai, que você sente aquele amor de pai. Lá na frente você encontra com Deus Filho, que o Deus Filho é o seu irmão, né? Vamos falar assim? Não, vamos andar junto, tô junto contigo, vamos caminhar nessa. Mas não vou entrar muito nisso aqui, que isso é uma conversa para outros episódios, senão a gente vai passar a tarde toda falando que é da melhor essência do mundo, que é a presença de Deus. Amém. É o que eu acredito que todo ser humano deveria ter hoje, é a consciência que ele precisa estar 100% na presença de Deus. Que se ele não afasta da presença, ele tá bem, até a eternidade, até o dia da volta do Senhor. Amém? Amém. Antes, aí você casou com essa mulher maravilhosa que te transformou nesse homem de Deus hoje que você é, que eu acredito que tem muito. A gente fala, né, que por trás de um grande homem existe uma grande mulher, né? 100%. E aí você veio com a empresa, que é o The Chose Group, né? The Chosen Group. Isso. E eu vi que tem algumas famílias que estão trabalhando com você, que Deus tem te usado até através dessa empresa para abençoar outras famílias, inclusive a nossa empresa, isso tudo aqui também tem fruto da The Chosen Group. Nesse exato momento, você teve dificuldade quando você abriu a empresa? Você teve dificuldade nos Estados Unidos para... Eu sei que você veio de uma empresa grande, você era basicamente o número 2 da empresa, que eu lembro disso, e assim, claro que isso facilita bastante para uma próxima empresa. Mas quais foram as barreiras na sua mente para poder romper na outra empresa nova? Bom, como você falou, quando você consegue chegar a um certo nível, né, com uma companhia, o caminho das pedras já está ali, né? Então não é tão complicado nessa parte. Eu creio que a parte mais difícil é você ter as pessoas certas do seu lado. Porque se você trabalha, vamos dizer, stock trading, né? Fazendo day trade. Eu trabalho. É só você. Eu também. Eu também faço. É só você. Você não depende mais de ninguém. Certo? Se você trabalha que nem eu, que é uma companhia de construção, que nem você tem a sua, você sabe, você 100% depende das pessoas em volta de você. Então, eu acho que uma das coisas muito importantes foram quem eu trouxe para o meu lado, né? Tanto que quando eu saí daquela companhia, mais de 20 pessoas saíram, né? Não queriam trabalhar mais lá. E eu consegui trazer, né? Hoje são 4 delas, né? Que estavam lá e trouxeram, estão do meu lado. Mas, cara, eu sou um cara, perseverança. Eu sou muito chato com isso, cara. Quando eu boto uma coisa na cabeça que eu vou fazer e eu vou conseguir, eu não solto. Foi assim no jiu-jitsu, né? Eu entrei no jiu-jitsu com 34 anos de idade já. Comecei no MMA, aí migrei pro jiu-jitsu, fiquei no jiu-jitsu. Em 8 anos eu peguei minha faixa preta. Entendeu? Porque eu botei na cabeça, eu vou virar faixa preta e acabou. E fiquei focado naquilo. Quando eu abri essa companhia, foi a mesma coisa. Eu falei, eu vou ser successful. Isso aí eu não tenho dúvida. Trading. Eu faço trading há anos e botei na cabeça. Um dia eu vou também ser uma parte que eu vou me sustentar com isso. Amo fazer, mas eu sou muito chato nessa parte, né? Eu acho, cara,
não só a parte que eu falei de pessoas que eu empreguei, são pessoas que junto comigo trabalham in a sense, que nem você, sua companhia, o Nilson, né? Toda a piscina, ele que toca pra mim. Você agora tá mexendo toda essa parte de ar-condicionado também pra gente, né? Eu tenho elétrico, eu tenho Showa, que há anos. Eu acho que quando você consegue ter essas pessoas certas e não ficar muito focado só na parte de dinheiro, acho que o maior erro que muita gente tem, né, é nessa parte. Então todo mundo fica focado só no dinheiro. É que eu vou economizar aqui, ou eu vou puxar daqui, eu vou puxar dali, eu vou conseguir me dar bem, né? Aí o que você faz? Você pega um subcontractor que é bom, um cara honesto, um cara que trabalha direito, faz as coisas direito, mas você quer espremer até o último. E aí? Chega um ponto que o cara fala, velho, não dá mais. Eu não vou trabalhar com esse cara mais. O meu pensamento é diferente, a minha galera toda comigo é diferente. Por esse motivo. Porque você não trabalha pra mim. Você, sua companhia. Você trabalha comigo. Completamente diferente. A gente anda side by side. Não é eu lá e você atrás. Não, a gente é side by side, brother. Isso aqui é um acordo entre os dois. Você está prestando um serviço numa obra que é minha e eu quero que a qualidade mostre não só a sua companhia, que prove para o meu cliente que quem eu estou usando é bom. Porque o seu trabalho reflete em quem eu sou. Então, Concordo. a importância, eu creio, é isso. Porque uma das coisas que eu aprendi em business, cara, que é interessante, a cada 10 companhias que abrem na Flórida, 8 falem. Elas vão à falência. De 7 a 8 vão à falência. Por quê? Não é porque o cara não sabe o business. Ele sabe fazer o trabalho físico. Sabe? Instalação de baseboard, um piso, pintar, seja o que for. Muito Bem bom. prático, né? Muito bom. Sabe fazer. Mas não sabe lidar com a parte financeira. E o problema é que todo mundo acha que, né, você fala, não, financeiro é fácil, abrir uma conta bancária, faço a conta aqui, pago ali, somo aqui, divido ali, tô ok, eu sei fazer isso. Você tem que saber as suas limitações. Em que você é limitado? Ou em que você é bom? Todo milionário não faz tudo. Oh, yeah. Você pode olhar todos eles. Eles empregam pessoas mais inteligentes do que eles e que sabem a parte do business que... Talvez melhor do que ele. Muito melhor. E é esse o pensamento. Você tem um grande exemplo aqui com o Nilson. Ele é um senhor businessman. Ele é. E você sabe, ele não tenta abraçar o mundo em tudo na companhia. Ele bota as pessoas certas nas áreas certas. True businessman. Muito bom. Antes, falando de business, vamos lá nessa pegada que nós estamos nela. Por que a Flórida se tornou um ambiente tão fértil para empreendedores? Bom, eu acredito que é por causa do nosso governador. Tá? Eu sou republicano, tá? Para não entrar em política, mas tem que entrar um pouco, querendo ou não. Estados republicanos, comparado com estados democratas, Claro. você vê a diferença. Eu sou republicano. Então, eu acredito pela a facilidade que o nosso governador dá, a parte de taxes nossa aqui, né? Property taxes. Tanto que agora ele está querendo passar que a gente não vai pagar mais property taxes. Será que passa? Meu pensamento nessa parte, eu não gostaria que tirasse totalmente. Eu acho que vai ter um déficitzinho de errado lá no final. 100%. Vai dar ruim. 100%. O que eu acho é que ele poderia abaixar. Diminuir. Quer diminuir 50% do que é agora? Show de bola. O motivo que eu não gostaria de tirar é porque se você paga para morar... Vou usar um exemplo. Parkland. Tá? As melhores escolas estão ali. Yep. Boca, as melhores escolas estão ali, certo? Só que você paga por isso. Police Department de lá é melhor, Fire Department e tudo. Por quê? O tax de lá é maior. Muito maior, exatamente. Só que você tá disposto a pagar mais para você poder ter, né, melhor. Se você não consegue, entendido, that's okay, né? Você mora aqui, por enquanto, na sua vida, se você, né, tá passando ainda os steps que a vida te leva, normal. Porque pode ser que quando você chegar aqui,
na sua vida, você vai pensar do mesmo jeito. Pô, eu prefiro pagar um pouco mais de táxi e deixar meus filhos irem, né, para uma escola ou ter um neighborhood ali que é, né, melhor que seja nessa parte. Então, é onde que eu acho que vai ter exatamente o que você falou, o déficit. Alguém vai pagar a conta. Exatamente. Então, na parte, e vou te falar, eu moro há quase 39 anos, sempre na Flórida, você não viu nada ainda. Pelo que está acontecendo em Nova York, Chicago e Filadélfia, se prepara. Porque vai vir muita gente para a Flórida. A Flórida tem muito para crescer ainda. E tem muito espaço, né? Muito. Meu condomínio eu já tava vendo, eles estão construindo algo ali do lado, né? Eu já tô lá no final da Sauder, eles estão construindo algo. Uau. Muito. Vai ter muita coisa. Amém. Qual é o erro que você vê que os brasileiros cometem ao empreender nos Estados Unidos? Pode rasgar o verbo, não tem problema não. Quem chega agora ou quem já tá aqui? Quem chega agora? Eu acho que uma das coisas, cara, que infelizmente a nossa raça brasileiro, a gente não é unido. Sabe quem são unidos? Os brasileiros que já estão aqui há mais de 30 e poucos anos que eu vejo. E olha lá, hein? Você vê. Nilson, eu, né? Agora você vê. Quem trabalha pra mim é 95% é brasileiro. Presta serviço e tudo. Porque a qualidade de quem realmente tem um pensamento que tá aqui na América e tipo assim, não, eu vim pra cá pra crescer, pra viver, a minha vida é aqui agora. E ela vem com esse pensamento de empreendedor. E pensamento americano, tá? Americano, 100%. Isso. É o que eu tô falando, pensamento americano. Uhum. São as pessoas, cara, que você vê os brasileiros, que nem eu, que nem o Nisso, está há muito tempo e constrói, né, uma certa, né, um patrimônio, uma companhia, é quem a gente quer se juntar. Eu acho que o maior problema é sempre, e o carioca sofre muito disso, né, de todo mundo achar que é malandro, né, pô, sou isso, sou aquilo, consigo passar a perna aqui, entendeu? Pô, o cara não tá vendo, vou, né, puxar isso aqui pra cá, ele nem viu, cara, faz só isso aqui. Não, o meu pensamento é o que eu posso fazer de melhor para você que é o cliente, que é o pensamento americano. É isso aí. É o melhor país do mundo, por quê? Por causa disso. É exatamente o motivo. O americano, né, hoje em dia, não tem nem tanto americano mais na Constituição. E às vezes eu fico pensando, Aldo, eu falo, caraca, se você for analisar, o imigrante podia dominar mais ainda esse ramo, completamente, porque não tem americano entrando mais. Até por causa da excelência nossa, a qualidade, e assim, até vamos colocar a maioria das vezes, até em questão de valores, o nosso ainda é melhor. 100%. 100%. Concordo 100% com você. O que eventualmente, né, uma das coisas que eu venho vendo também over the years, na área de construção, que é um problema, é que eu lembro que na época dos anos 90, mais ou menos, a gente tinha muita trade school. Tinha. Né? Você lembra disso, né? Tinha várias trade school. E acabou. A maioria da trade school acabou. Por quê? Nos anos 90, negócio de ir pra faculdade era complicado. Não era todo mundo que ia conseguir entrar numa faculdade. Tempo e dinheiro. Então, se você tava em high school, o que você... Em high school tinha um shop, né? Que a gente falava shop. Sim. Você aprendia a usar um martelo, você aprendia a usar uma chave de fenda. Você saía dali e você falava, eu não consigo pagar uma faculdade. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pra construção. Aí vou pegar um técnico, vou pegar uma escola técnica do lado. Né? Aí você ia, né, pro trade school, aprendia a ser AC, eletricista, plumber, drywall guys, framing. Sair, pô, eu conheço plumbers, você conhece, plumber electrician ganhando 200, 300 mil por ano. Os caras tiram. Dono da companhia e tudo. Você vai pra New York, eletricista lá, ajudante de eletricista tira 30, 40 dólares a hora. Você trabalha pra Union, tem cara na Union ganhando 70 dólares a hora, 60.
Então, Verdade. hoje em dia, o foco é o quê? Faculdade. Porque faculdade virou um big business. E, infelizmente, o nosso ramo, a gente tá sem ninguém. E só vai piorar nessa parte. Olha. E eu falo para vários, tipo, eu converso com engenheiros na parte civil, moleque novo. Falo, quanto é que foi a tua faculdade? Ah, eu tô numa dívida de 100 mil. Quanto é que você tira por ano? Ele falou, eu comecei agora, eu tô tirando 40. Uau! Eu tô com um engenheiro desse lá na minha obra. Eu falo com ele, você sabia se você virasse um project manager, você pode tirar entre 70 a quase 100 mil dólares, dependendo do tamanho da companhia que você trabalha? E você quer trabalhar como engenheiro com 100 mil, você vai carregar 100 mil de dívida nas costas? Mas, infelizmente, o que acontece hoje em dia, nessa mudança, faculdade virou um big business. Então, todo mundo acha, né, que você tem que ter um diploma para chegar em algum lugar. É. O Elon Musk falou numa reportagem, I don't care o diploma que você tem. Por mim, você pode jogar no lixo. I care who you are. Como você é, como você age. Seu diploma não importa. Como você pensa é como eu penso. Eu tenho gente que tem diploma, trabalha para mim. Pô. Você tem também. Nilson tem também. Sim. Aleluia. Essa aqui é boa. Qual foi o maior prejuízo financeiro que você já teve e o que ele te ensinou? Mas se você não quiser falar, tá tranquilo. Não. Né? Meu irmão, você sabe, eu vim aqui, eu te falei, eu vim com o coração aberto pra a gente conversar e abrir, às vezes, de repente, o coração de outros também. Eu acho que o maior prejuízo que eu tive foi na companhia que eu era dono, né? Que eu saí de lá sem nada. E fui eu que construí aquela companhia. Aquela companhia era nada quando eu entrei, pra virar o que virou. Eu não preciso falar números, você sabe muito bem que você, né? Mas você sair de uma companhia que você fez tudo que você fez, né? A galera toda que eu trouxe, tudo, o grupo, o time, tudo que a gente fez, mas acho que ali foi um dos maiores prejuízos. Mas foi o que eu te falei, foi naquele momento que eu tive a conversa, foi quando Deus botou uma paz tão grande no meu coração, tão grande, que eu nunca senti essa paz na minha vida. Dele falar, tipo assim, doesn't matter. Tanto que quando chegou um ponto com os advogados, eu falei pro meu advogado, falei, just let it go. I'm done. Deixa. Perdi, né, com advogado e tudo, mas eu falei, não, Deus vai me dar. Qual conselho você daria para quem estiver passando por uma luta ou por um momento igual esse? É difícil, acho que a parte mais difícil é você falar, largar, mas eu acho que o meu momento foi quando Deus botou isso no meu coração, não foi uma decisão minha, né, de eu poder virar e falar, vou largar tudo de mão. Não, foi Deus que botou no meu coração. Porque a energia que você gasta, às vezes, numa coisa que vai chegar no final, não vai te levar a lugar nenhum, ou, de repente, esse dinheiro que você perdeu, ou que você tá para ganhar, se não é um dinheiro bom, um dinheiro certo, né? Não quero nem falar se seria dinheiro sujo, mas só bota na mão de Deus, conversa com Deus. Eu tenho um outro amigo também que tá passando por uma dificuldade parecida. Na verdade, ele é amigo comum. Você sabe muito bem o que eu tô falando. Sei. E ele me ligou outro dia, ele falou, cara, eu já gastei mais de 100 mil, o que eu faço? Let it go. Right there. Eu falei exatamente. Imaginava você falar isso. Eu falei, irmão, te amo, cara, você é um cara maravilhoso, você é um cara de Deus. Eu falei, não ouve só a minha palavra, conversa com Deus. Ele falou, cara, eu conversei, eu acho que eu tenho a resposta, eu queria ouvir de você. Eu falei, então, irmão, a minha resposta não é nada comparada com a dele. Mas se eu tivesse também, você tentou, você fez a tua parte. Guess what? Deus vai te honrar. É isso aí. Deus vai te honrar. 10 vezes o que você perdeu, você vai receber. Você escreve o que eu tô te falando. Amém. Eu creio. É bíblico. Então, e a gente anda e acredita na palavra.
Vamos trazer um pouquinho de fé e princípios pro meio do business? Já houve momentos em que obedecer a Deus parecia financeiramente errado? Já. Muito, a gente acabou de falar. Glória a Deus. Ai, você já disse não para dinheiro por causa de seus valores? All the time. O tempo todo. É o principal para você, Anderson, hoje? Quem eu sou? Os seus valores, o seu princípio? 100%. Sem dúvida nenhuma. Não adianta querer chegar para você e te comprar, fazer caixa 2, não? Não rola. Aleluia. Não rola, não. Sabe por quê? Sabe quem é meu patrão? Sei. Eu não sou o dono. Amém. Eu sempre falo. Eu vou para cliente fala, amei o nome. Amei o nome dessa companhia. Eu falo, obrigado, só que não é minha. Ele, ué, mas eu achei que você... Eu falei, não. He's the owner. I just work for him. Eu já fechei contrato. Eu fechei um contrato enorme uma vez de uma clubhouse, né, renovation, que o presidente virou para mim e falou assim, I only have one question. Eu falei, sim senhor, já esperava, né? Aí ele virou e falou assim, why the name? Né? Por que o nome? Aí eu falei, porque Deus fez coisas maravilhosas na minha vida. Eu sou o homem que eu sou o que eu sou por causa dele. E essa companhia não é minha, é dele. Eu só estou servindo a ele. E nesse tempo que ele vai me deixar servir, eu espero poder ajudar outras pessoas que estão em volta de mim. Porque essa é a minha ideia. A minha ideia não é eu ficar lá em cima. A minha galera não anda eu lá e eles atrás. A minha galera anda do meu lado. É o que eu quero, todo mundo. Não só eu tô falando quem tá no meu escritório, como também as outras pessoas que trabalham, que caminham junto comigo. Aí ele virou pra mim e falou, you have the job. Glória a Deus. Tudo que você bota na mão dele, você sabe. Sempre. O que destrói mais a empresa, Anderson? Falta de caixa ou excesso de ego? Excesso de ego. Falta de caixa, não? Sabe por quê? Porque se o caixa tá faltando, ele tá faltando por quê? Ele tá faltando porque você tá gastando demais em coisas que não eram para ter sido gastas, ou você não está trazendo trabalho suficiente? Você não está trazendo trabalho suficiente por quê? A economia tá mal? Não. Você tá sentado no escritório sem querer fazer nada? Talvez. A outra parte que eu falei, você decidiu comprar um barco novo? Você decidiu comprar um carro esporte? Você decidiu sair em viagens? Se tudo isso está conectando, o erro está onde? Tá em A você. falta do caixa tá é isso mesmo. E é onde que eu vejo, Aldo, é onde que eu vejo o maior déficit em companhias. O cara começa bem, começa a ganhar legal, aí de repente o que houve? Vou comprar um carro esporte novo. Tá na hora de comprar o barco. Tá na hora de fazer, né, viagem para não sei aonde. Tá na hora de comprar mais 3 casas. Só que você não sabe o que é o dia de amanhã, cara. Então, eu acho que cada um tem que entender, né, a capacidade de cada um e a capacidade da sua companhia, cara. Eu não tô falando que você tem que trabalhar, né, que nem um condenado e não desfrutar daquilo que você construiu. Tô longe de falar isso. Sim. Você sabe, cara, viajo com a minha família e desfruto. Sou super grato a Deus por tudo, né, que tá acontecendo e rolando na parte disso, de eu poder desfrutar. Porque eu acho que o nosso reward como dono de uma companhia, cara, é isso. É você poder desfrutar. Se de repente você gosta de um relógio, né, que é uma coisa que você sempre quis ter, sabe, e a sua companhia está te dando isso, você, cara, compra, desfrute. Porque eu quero que você olhe para esse relógio e fala, cara, conquistei uma coisa que eu sempre quis. E é interessante porque isso era uma das coisas que eu sempre ensinei para os meus filhos. O meu filho do meio, o Sean, ele sempre teve uma mania muito de sonhar muito alto, né? Os sonhos dele era tipo lá em cima. E eu virava para ele e falava, Sean, do this. Accomplishment. Coisas pequenas primeiro.
tá? Quando eu entrei pro jiu-jitsu, eu falei, eu vou ser faixa preta. E eu fiquei até virar faixa preta. Quando eu virei general contractor, eu falei, eu vou virar um general contractor. Estudei, virei general contractor. Tudo na minha vida que eu sempre quis, day trading. Até hoje eu estudo, faço, mas falei, eu vou fazer e vou aprender a fazer direito e vou fazer. Então, eu acho que quando você consegue accomplish essas coisinhas pequenas, te dá, é o próximo pulo que você dá na sua vida, entendeu? É o próximo passo que você conseguiu dar. Se você ficar sonhando, que nem, vamos dizer, se você sonha hoje e fala, um dia eu quero ter um Lamborghini. Falo, legal, cara, parabéns, Deus te abençoe, um dia você vai ter. Você não pode começar com Nissan, não? Você não pode depois dar um pulo para um Corvette? Depois, de repente, você dá um pulo para um, sei lá, um Maserati? Aí depois você dá o seu pulo. Porque, eventualmente, talvez nesse negócio de pulo, um pulinho aqui, um pulinho ali, essa coisa de você querer ter um Lamborghini... Acaba. Exatamente. Acaba. Exatamente. Porque é uma coisa normal, cara. Sim, a gente, sim. como ser humano, a gente é muito consumidor, né? A gente Sim, quer. concordo. A gente quer ter. E eu acho que vem muito de criança, né? Coisa de Muito criança. criança. E coisas que a gente, que nem eu, que não pude ter. Não tivemos, queremos ter agora. A falta traz a necessidade de ter para completar um ego que não nos pertence e que não é o nosso propósito. Amém. 100%. 100%. Eu estudei isso esses dias. Homem de Deus, tá muito bom o papo. Uau. Qual o preço emocional de liderar? Que você vai criar, às vezes, muita inveja. Você vai criar inveja, você vai, às vezes, perder até amigos, porque, infelizmente, não é todo mundo que entende, que compreende, às vezes, o que você está tentando fazer, que não é uma coisa única, né? Que não é só para você. É uma coisa que, quando você gera aquilo, não só o benefício da sua família, eu acho que essa, a riqueza, tudo que cria, ela também jorra para os lados. E ela jorra para pessoas que querem estar ali junto com você. Mas, infelizmente, você vive há muito tempo, você sabe. Você vive muito tempo na América. Foi o que eu, voltando lá na nossa raça. Pô, quando você entra e vê um brasileiro que vem bem, o cara tá bem em companhia, a gente devia virar e falar, putz, olha que legal, cara. Olha que massa. Tá lá, um brasileiro, tá lá, ó, de Minas, ou tá lá do Rio, tá lá de São Paulo. Lutou, venceu, Lutou, glória venceu, a Deus, né? amém. Tá representando o nome brasileiro, tá representando a nossa raça, tá mostrando pro resto do mundo que nós brasileiros, principalmente que vem aqui como imigrante, que vive na América, que também é americano, que, cara, a gente pode ser mais do que o resto do mundo às vezes vê o Brasil. De corrupção, né? De bandidagem, de Prostituição. Seja, Então, eu acho que é aí que às vezes mora a parte do perigo do sucesso. Que eu já notei. Muito homem que começou e o sucesso começou, né? Sobe. O círculo de amizade só diminui. Porque o resto não consegue seguir. Porque eu acho que, às vezes, não é nem por maldade, Aldo. Não é nem por maldade da pessoa sentir inveja ou ficar meio assim, pô, por quê, né? Pô, como é que ele consegue? Eu acho que a partir de quando você começa a ter pensamento assim, cara, você começa a bloquear a sua mente. Você começa a ter bloco mental, principalmente businessman, na parte de sucesso. Eu acho que sucesso é admirar o outro. Você olhar para um cara e falar, cara, que massa. Que massa que esse cara conseguiu chegar onde que ele conseguiu, cara. Eu vou me espelhar nele. Eu espero que um dia eu chegue onde que ele esteja. E não falar, pô, como é que esse cara chegou lá? Ele deve ter passado a perna em alguém. Roubou de alguém. Verdade.
Como é que a gente corrige pessoas sem perder a autoridade e a humanidade, mano? Essa parte é complicada, né? Porque muita gente não gosta de ser corrigida. Vem a parte do ego, né? Muita gente. A gente sabe. Sim. Bom, nós dois somos lutadores de jiu-jitsu. Qual é a primeira coisa que a gente aprendeu no jiu-jitsu? É deixar o ego aonde? Lá de fora. Exatamente. E a gente é homem e a gente é alfa mel. Você é alfa mel, eu sou alfa mel. Então, pra você pegar um cara que é alfa mel, falar com ele, larga tudo lá na porta, meu irmão. No jiu-jitsu, o cara vai te choke, o cara vai te apertar, o cara vai te amassar, o cara vai fazer tudo com você. Você vai ter que bater no peito, falar tap, perdão, vai sacudir a mão do cara e vai falar, faz de novo. Ele vai fazer de novo, você vai fazer de novo, e de novo, e de novo, e de novo. Sou faixa preta e até hoje eu faço. Não importa quem eu esteja lutando. Eu acho, cara, é por isso que na verdade, eu amo o jiu-jitsu por isso. Eu acho que o ensinamento que você traz dali, nessa parte de você tirar esse ego que a gente tem de dentro, eu acho que o jiu-jitsu me ajudou muito nessa parte. Você acha que foi uma escola pra você o jiu-jitsu? Muito aprendizado? Muito. Posicionamento? 100%. Sei que seu filho, eu vejo ele lutar, eu vejo, gente, outro dia tava lá, pô, o comportamento dele, como um menino já, né, um teenager, mas eu fico prestando atenção, olha o comportamento dele. Isso não só pela sua educação, 100%, da sua esposa, mas o jiu-jitsu tem a ver. Tem. Pô, o moleque anda com o queixo pra cima, confiança. Uhum. Você sabe, ó, você olha no olho de alguém, você sabe se aquele cara ali, né, tem ou se o cara, né, tá auto como é que se fala? Rebaixando. Pô, um menino, então, você conversa com vários. Hoje em dia, um molecada olha pra tudo quanto é lado, não olha dentro do olho. Pô, seu menino, eu tava conversando com ele olhava. Isso é autoestima. Isso é autoconfiança. Ele tem confiança nele. E ele não sabe disso. Isso já é uma coisa que agora vai ser natural. E você vai ver, ele vai se tornar um homem, um businessman. E isso mostra. Eu vou, às vezes, ter que fazer conference com clientes que eu faço com um para vender, ou, que nem eu já fiz, eu já fui para 300, tinha 300 pessoas que eu tive que sentar e ficar falando no microfone. E eu acho que o jiu-jitsu trouxe isso para mim. Autoconfiança? Muito. Top. Muito. Qual é a parte principal no jiu-jitsu para você em questão de etapas? Desde a branca até a preta, você que é um faixa preta hoje, o que foi a parte que te manteve até chegar na preta, fora que você já falou que você queria e você ia finalizar, o que você acha que te manteve? Porque você poderia não gostar. O que te manteve no jiu-jitsu? Você falou, uau, aqui tá me ensinando. Eu acho que foi o friendship que eu construí. Então precisa de uma academia boa, né? Muito. Muito. E eu já treinei em várias academias, né? Durante a minha carreira toda, né? Correria. E vou te falar, as amizades que eu construí são das melhores amizades. Um dos meus melhores amigos trabalha comigo até hoje. A gente treina junto, você sabe quem é. Jorjão? Jorjão, um dos meus melhores amigos. E Júlio trabalha comigo e a gente treina junto. Então eu acho que o que, né, o jiu-jitsu, pra mim, o que sempre me manteve, né, você falou, porque na verdade, cara, você sabe o que é um faixa preta? Faixa preta é um faixa branca que nunca desistiu. É só isso. Interessante, eu nunca tinha pensado desse jeito. É porque a faixa mais difícil tá a branca. Muito você passar mais. por ela. Exatamente. Você tá aprendendo, você tá começando. A maioria quit na faixa branca. Aham. A maioria. Eu quase fui um desses. Eu quase quit na faixa branca, galera. Eu machuquei. Eu ficava bravo, calma, vai passar. E passou. Você vai ver, você vai chegar na sua preta. Quando você chegar na preta, você vai olhar pra trás e vai falar, cara, não tem diferença. Não tem. É só que eu nunca parei.
Mas pra mim, eu acho que foi as amizades. Que tem hoje, pô. Sim. Através do jiu-jitsu, fora da empresa, nós estamos aqui hoje, verdade. Você acha que... Eu sei, a gente malha também, né? Levantando peso na mesma academia. Você acha que você pegaria uma amizade num cara numa academia levantando peso Não. das amizades que você já pegou rolando no jiu-jitsu? Não pega. Não tem como. Pega. E eu sou muito ruim de amizade, eu sou muito fechado. Eu sei. Ponto. Acho que isso é coisa de mineiro, É coisa de hein? mineiro? Porque o Jorge era igualzinho. Mano, eu tenho poucas amizades. O Jorge... Nossa, se você conhecesse o Jorge no começo, o Jorge era igualzinho. Mas eu acho que isso é normal, é coisa de mineiro. Aleluia. Quem lidera você hoje? Deus. Eu esperava por essa resposta. Muito bom. Cara, eu tenho um monte de perguntas aqui. Eu tô selecionando as perguntas pra ele, que tem umas aqui que é muito boa. E tem outras que eles falam assim, rapaz, isso aqui nós vamos dar umas 2 horas e eu sei que nós estamos caminhando pra algo. Quanto mais tempo eu tenho? Tempo Tamo que você tranquilo? quiser. O sucesso pode afastar um homem de Deus? Muito. Você já viu isso acontecendo? Muitas vezes. Como você se blinda disso? Porque eu sei que você é uma pessoa hoje, vamos falar assim, o sucesso, graças a Deus, o Senhor tem te honrado. E aí? Como é que você blinda esse coração seu? Novamente, às vezes vai ser repetindo, mas eu acho que é por causa da Tati também. Não é porque tá repetindo, é porque é a realidade, é a base. Ela te puxa? Muito. Muito. Para! E ela tem a cara de brava. Muito. A baixinha... Baixinha, Tati, você é brava. Nossa! Mas ela... Cara, ela é o como é que... alicerce, né? Que fala. A base. A base, Isso. Que eu, né, meu amor e compreendimento, né, com Deus e tudo, né, tudo que eu passei, eu acho que nessa parte de sucesso eu tô, mas ela, cara, ela é fenomenal, nessa parte de se eu começo a seguir um caminho, ela me traz de volta e fala, não, é por aqui. Ela te traz com amor e com carinho, ela te Sempre, mostra, sempre. ela não passa a sua autoridade? Não, porque é uma outra coisa em casamento, né? Muito a gente sendo, como eu falei, a gente sendo alfa mel, né? A gente vendo de uma geração que sempre foi eu que sou o cara da casa, né? Eu que mando. Eu venho dessa geração, você vem também de tipo a esposa, né? Cuida da casa, cuida dos filhos, não trabalha, quem trabalha sou eu que vou prover, eu que vou fazer, mas tudo é do meu jeito. E não é assim. Não é pra ser assim. Deus não fez pra ser assim. E foi como eu falei no começo, o meu sucesso é por causa dela. Você falou 100% através de behind every successful man, there is a great woman, né? Por trás de cada homem bem-sucedido tem uma mulher maravilhosa. E é o que eu tenho. Então, pra mim, se eu saio de linha... Porque eu não ando na frente dela. A única hora que eu ando na frente dela é pra proteger ela. Essa é a única hora que eu ando na frente da Tati. Se tem alguma situação, eu puxo ela pra trás de mim. Mas isso é pra proteção. Porque senão a Tati anda do meu lado. E ela sempre vai andar do meu lado. Amém. Eu falei, a única hora que ela sai do meu lado é quando eu morrer. Conselho pros casais que você daria? Cara, anda do lado da pessoa que você ama. Ouve ela. Conversa. Se você acha que vocês estão, de alguma forma, se separando, assim, a conexão não tá lá, acha essa conexão de novo. Seja o que for. Se a conexão é ir para uma igreja, legal. Se a conexão é ir para uma praia, se é o que ela gosta, se de repente a religião não entrou muito ainda na sua vida, é uma coisa que aos poucos está entrando, mas ela gosta, de repente, de um cinema, ou de uma praia, ou de um lugar específico. Cara, vai, faz. Viajar. As conexões maiores que eu e a minha esposa tivemos foram viagens que a gente fez, nós dois. Sabe, de você poder, só você e ela, mesmo com filhos, eu sei, várias pessoas têm, mas tenta reatar essa conexão. O mundo hoje em dia,
se você for analisar, ele tá muito para separação, né? É mais fácil você se divorciar do que você casar. Ou passar pela estrutura e pela restauração. Ou muito mais fácil, o povo hoje em dia. Yep. Tudo que você vê na internet, né? Você abre seja um Facebook, seja um Instagram, é tudo te levando para esse lado. Não é o lado de construção, né? De família, ou construção do amor que você... Se você casou com essa pessoa e tudo, né? Eu sei, acontece de repente chegar um ponto na sua vida que não dá mais, tem algum problema, você tentou de todas as formas, eu passei por isso. E eu fui muito abençoado de o meu segundo casamento ser com uma mulher maravilhosa. Então, eu não vou falar pra alguém, se você tá num relacionamento que tá muito ruim, você já tentou de tudo, quem sou eu, né, pra julgar, ou pra falar, ou pra forçar? Mas eu acho que se você ama essa pessoa, e você acha que ainda dá, e ela também, você sente, cara, não deixa escapulir. Glória a Deus. Pegarei, povo. Vamos que vamos. Um cristão deve buscar poder ou influência? Te apertei. É. Bom, eu acho influência. Porque poder, tá? Acho que poder é uma coisa meio complicada, né? Eu acho que influenciar os outros, se você consegue ser uma pessoa de influenciar pessoas para o bem, eu acho que é uma superpower, que tem pessoas que têm, você sabe. Eu acho que é uma superpower, cara, fenomenal. Porque você só ter poder, eu acho que você vai impor medo. Influenciar, você vai influenciar amor. Então, eu acho que tem a diferença aí, né? O poder, eu acho que se você é um cara muito poderoso, muita gente vai te ouvir porque você está impondo medo. Mas se você é uma pessoa influenciadora que fala de amor, que você traz, você abre, acho que uma outra parte da pessoa, né? Do coração. Não do fear anymore, mas sim do amor. Onde que a gente entende que a palavra vem. A palavra vem, né? Do poder. Pra mim, ela vem disso, do amor. Quase um pastor, gente. Não, tá Tô doido. te falando, Não. olha aí, eu falei. Não. Vamos fazer um bate-bola, estamos indo para os finais. E isso aqui é um bate-volta assim rápido. Eu vou dar as opções e é a primeira que você achar. Lucro ou propósito? Propósito. Controle ou confiança? Confiança. Expansão ou excelência? Excelência. Eita. Dinheiro ou tempo? Tempo. Jiu-jitsu ou negócios? Apertei ele. Aí, essa aí foi boa. Eu falaria depende da situação, mas... Não tem isso. Ou é jiu-jitsu ou é negócio. Caraca, aí tu me pegou legal. Eu amo os dois, é complicado. Tá, vamos lá, negócio. Sabia que Vamos ia lá. ter que ceder. Qual te deu mais cicatrizes? O que te deu mais cicatrizes? Que vier na sua mente. Cara, eu acho que foi minha infância, né? Que eu passei na minha infância. Uma palavra que define seu legado. E principalmente seus filhos vão estar te escutando. Eu acho que honestidade. Honestidade. E agora aqui você pode conversar tranquilo, não é bate-volta. Pra gente ir pros finais, são perguntas que acho que vai tocar um pouquinho no quem for te assistir. Que já está tocando, que Deus está fazendo. Eu tô sentindo isso aqui nesse meio nosso, no que tá uma entrevista muito boa. Muito obrigado por você ter vindo. Olha, Obrigado a você. Eu não achei que a gente ia tocar em tantos pontos bons. Que conselho você daria para quem quer vencer rápido? Eu acredito que... Eu não acredito em vencer rápido. Essa, na verdade, eu não acredito nisso. Eu acredito de você vencer no tempo certo. É que nem uma luta de jiu-jitsu. Eu perdi muitas lutas. Eu ganhei muitas lutas, campeonatos. Mas se você me perguntar, eu lembro mais das que eu perdi, não das que eu ganhei.
Eu tenho medalhas, eu tenho swords, eu não lembro delas. Mas eu lembro das que eu perdi. Por isso que eu acho que às vezes, quando você quer conquistar alguma coisa muito rápido, você esquece de uma coisa que eu aprendi no Legendários. Enjoy the journey. A gente tem essa tendência na vida, né? Desfruta o caminho. Exatamente. Enjoy the journey. Você tem esse ponto e você tem esse, que é o foco onde você tá, certo? Esse é o teu foco, esse é onde você tá. Você só olha aqui. Você esquece de ver tudo que você tem que passar para chegar aqui. E isso é errado. Para mim, hoje, ter passado também pelo Legendários e tudo, abriu muito a minha mente nessa parte. De poder aprender na vida a enjoy what's around me. E não só ter um foco em uma coisa. Entendeu? Muito bom. Como você quer ser lembrado quando não estiver mais aqui? Como uma pessoa boa, uma pessoa que tentou ajudar, um bom pai, um bom marido, um bom filho. Mas é isso, cara, que eu possa olhar para trás o dia que eu estiver indo embora. Eu já não vivo com nenhum, eu não tenho regrets, né? Não tenho nenhum na minha vida. Eu quero morrer dessa forma. Eu poder virar e falar, vivi tudo que eu tinha que viver, ajudei todo mundo que eu pude ajudar, fiz a minha parte como homem, fiz a minha parte como pai, como marido e como cristão. E poder um dia, né, chegar a Deus e pessoalmente, cara a cara com ele, agradecer o meu pai, o meu verdadeiro pai, agradecer tudo que ele fez, porque eu falo hoje com ele, converso, mas eu quero um dia poder estar cara a cara com ele e falar que a melhor coisa foi o dia que eu achei ele. E por não ter desistido de nós, né? Nunca. E sua última frase final. Qual legado você gostaria de deixar para os seus filhos e para o seu casamento, para sua esposa, que eles vão estar te ouvindo agora? Bom, para os meus filhos, que eles entendam todo o sacrifício que eu passei, mas que tudo que eu sempre fiz foi por amor e que eles continuam sendo essas pessoas que eles são maravilhosas, são filhos maravilhosos, eles têm um coração enorme e que eles continuam acompanhando, seguindo e ouvindo Deus, que é uma coisa que a gente sempre botou na família e eu quero que eles continuem isso, porque Deus sempre esteve do lado de vocês e Ele sempre vai estar. E para minha esposa, que você, Tati, continue sendo essa mulher maravilhosa que você é, que você continue me aturando, porque a gente tem muitos anos ainda para viver junto e que a gente vai crescer muito junto ainda. Tem muito pela frente. Você é o amor da minha vida. Sou grato por tudo que você faz, tudo que você fez. E eu quero viver a eternidade com você. Te amo. Aleluia! Uau, até eu enchi de lágrimas aqui agora, gente. Muito bom, muito bonito. Gente, esse é o foco do legado 360 USA. O que adianta viver se quando morrer será esquecido? Qual o legado que nós queremos deixar para os nossos filhos, para nossas esposas e nosso casamento e, em geral, nossa igreja? Esse é nosso foco. Eu quero encerrar aqui agradecendo o Anderson por ter vindo. Foi muito bom, foi muito produtivo. O Espírito Santo falou demais comigo nas coisas que ele foi falando aqui. Ele foi usado por Deus hoje aqui para falar comigo algumas coisas. E o engraçado é que eu estava almoçando com um amigo, inclusive o Eric, tá ali. A gente falou de algumas coisas e o Anderson, sem saber da conversa lá, porque ele não estava, o Senhor já usou ele aqui para falar do jeito dele. E você que está aí nos assistindo, se você gostou dessa entrevista, nos ajude. Vá lá no YouTube, clica lá, se inscreve, bota um like, manda para os seus amigos e envia para outras pessoas que moram nos Estados Unidos, até que estão pensando em vir para cá, que está no Brasil. Você que tem alguma dúvida,
O Anderson está aqui. Entre em contato com a gente. Anderson, você tem algum website, alguma coisa que você gostaria de deixar para entrar em contato? Porque muita gente estão procurando e gostaria de falar com a pessoa tal. Onde que te encontra? Bom, eu tô no Instagram, no Facebook, Ok. né? No Facebook é Anderson Pinto. No Instagram é Rio Slick, RIOSLIK, né? Você me acha lá. E eu tenho o website da companhia, Manda. que o website é The Chosen GRP, seria THECHOSENGRP.com. Então, o nome da companhia é The Chosen Group, só que a abreviação é The Chosen GRP, que seria a abreviação de grupo. Muito bom, e eu recomendo, se você está procurando um contractor, quer construir algo, se você quer ajuda nesse ramo, pessoa de confiança, homem de Deus, trabalham com os melhores, e ele tem demonstrado isso na nossa área, na nossa região da Flórida, de Miami. Eu acho que você não vai muito para Miami, mas vamos de Miami até o quê? A gente até onde Deus mandar, né? Exato. Até onde Deus mandar. Gente, muito obrigado. Uma entrevista maravilhosa. Nós vamos ter agora, lembrando para vocês, em janeiro, dia 30 e 31, em Deerfield Beach, a nossa conferência na sexta-noite e sábado, Legado 360 USA. Em abril, nós temos um em Atlanta. Em maio, nós temos outro em Jacksonville. No segundo semestre, nós temos África. Então, nós vamos levar a conferência lá. Já estou convidando esse povo que está sendo entrevistado para estar participando com a gente. Mas se você está aqui na Flórida, venha participar com a gente. Venha nos ser abençoado e nos abençoar com a sua presença. Tem muitos convidados vindo de fora. Nós vamos começar a soltar agora. Passou o Natal, nós vamos soltar todos os posters, porque tá todo mundo viajando mesmo. Mas bote na tua agenda. Em Deerfield Beach, no dia 30 e 31, vai sair o endereço, tudo. Venha participar com a gente com o Legado 360 USA. Amém? Muito obrigado. Tenha um resto de dia abençoado e um beijo do crente para vocês.